Esses diálogos, caso verdadeiros, indicam que Abdo conhecia com antecedência os termos do acordo, estava ciente de que ele aumentaria o custo da energia no Paraguai e orientou que ele fosse mantido em sigilo. Ainda segundo o jornal ABC Color, o então embaixador paraguaio em Brasília, Hugo Saguier, teria sido convocado ao Palácio do Planalto em junho e recebido uma manifestação oficial do governo brasileiro expressando mal-estar pelo não cumprimento do acordo de maio pela ANDE. Abdo teria, então, escrito ao presidente da ANDE dizendo que a situação era lamentável: "Eu quero uma solução para isso", mostram as supostas mensagens publicadas pelo jornal. A revelação da ata no final de julho gerou grande revolta no país devido à percepção de que o governo aceitou termos desfavoráveis exigidos pelo Brasil. Os novos termos para consumo de energia previstos nesse acordo elevariam a conta de energia para os consumidores no Paraguai, que hoje pagam menos que os brasileiros pela energia de Itaipu. Na semana passada, o Paraguai anulou a ata diplomática na tentativa de impedir o processo de impeachment, medida que contou com a tolerância do Brasil, já que Bolsonaro mantém boa relação com Abdo e quis evitar a queda de um governo aliado. Enquanto no Paraguai o acordo fechado por Abdo é visto como uma traição ao país, o setor energético brasileiro afirma que a mudança buscava na verdade corrigir uma artimanha que vinha sendo usada pelos paraguaios para pagar menos do que deviam pela energia de Itaipu, usina binacional construída no Rio Paraná, que corta as duas nações. Análise do Assim de Brasil, centro de pesquisa focado no setor energético, a partir do balanço financeiro de Itaipu mostra que em 2018 o custo médio da energia de Itaipu consumida no Brasil ficou em $41,45 por megawatt-hora, MWh, enquanto no Paraguai foi de $26,16 MWh. A diferença, afirma Salles, se deve em parte a regras favoráveis ao Paraguai no tratado e, em parte, à suposta artimanha usada para burlar o acordo. Segundo o jornal paraguaio Última Hora, os novos termos acertados em maio representariam um custo total extra de mais $200 milhões entre 2019 e 2022, valor que representa quase 50% do que o Paraguai pagou a Itaipu Binacional no ano passado, $394 milhões. Já o Brasil pagou $3,35 bilhões em 2018. Descontando o que ambos os países têm de receitas com a usina, o Brasil teve resultado líquido negativo no ano passado de $2,9 bilhões, enquanto o Paraguai fechou com saldo positivo de $249 milhões. A usina de Itaipu tem um peso grande na economia do Paraguai, sendo, portanto, um tema sensível no país. O pedido de impeachment também foi apresentado contra o vice-presidente Hugo Velásquez, acusado de ter interferido no acordo de maio para tentar favorecer uma empresa brasileira interessada em comprar energia de Itaipu diretamente do Paraguai no mercado privado de eletricidade. A crise já provocou a queda de 5 altas autoridades paraguaias, entre elas o ministro das Relações Exteriores, Luiz Castiglione, e o então presidente da ANDE, Pedro Ferreira, que renunciou em oposição ao acordo. O governo brasileiro assinala o excelente nível do relacionamento Brasil-Paraguai atingido entre os governos dos presidentes Mário Abdo e Jair Bolsonaro, com iniciativas de grande impacto positivo para o Paraguai nas áreas econômica, de integração física e de segurança pública, diz o comunicado. O Brasil espera que essa cooperação com o presidente Mário Abdo possa prosseguir, o que permitirá a plena implementação das iniciativas em curso e a consecução de novos avanços, inclusive no que tange à implementação, em benefício mútuo, dos compromissos dos dois países ao amparo do Tratado de Itaipu, destaca ainda a nota. Para entender o acordo firmado em maio e toda a confusão criada por ele, é importante fazer uma retrospectiva histórica. A usina binacional foi construída após acordo firmado entre Brasil e Paraguai em 1973, quando os dois países eram governados por ditaduras militares. O tratado estabeleceu que cada nação seria dona de metade do empreendimento e que ele seria construído com um empréstimo contraído por ambos os países, com prazo de 50 anos de pagamento. O investimento total para a sua construção,
incluindo as rolagens financeiras, totalizou 27 bilhões de dólares, além de 100 milhões de dólares de capital social. Os recursos para tal investimento foram viabilizados através de um contrato de financiamento com duração de 50 anos, que irá se encerrar em 2023, com a quitação total da dívida dentro do prazo previsto, feito notável para as duas nações vizinhas, destaca boletim de abril da FGV Energia. Para conseguirem o financiamento, os países estabeleceram no tratado que o custo para pagar o empréstimo entra na tarifa de energia. Além disso, se comprometeram a adquirir, conjunta ou separadamente na forma que acordarem, o total de potência instalada. Itaipu é a segunda maior usina do mundo em potência instalada, MW. Como o Paraguai tem uma economia bem menor que a brasileira, consome apenas uma parte da sua metade e vende o restante para o Brasil, por meio da Eletrobras. Com isso, o mercado brasileiro consome 85% da energia de Itaipu, e o Paraguai, 15%. O tratado não permite ao Paraguai vender a outros países nem a outras empresas, sendo esse ponto uma das principais revoltas dos paraguaios, que acreditam que poderiam lucrar mais tendo outros consumidores para sua energia excedente. Já o governo brasileiro diz que, ao longo das décadas, comprou a energia excedente paraguaia mesmo quando havia excesso de energia no sistema brasileiro, ornando o tratado. Além disso, acordo firmado em 2009 entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Lugo quase triplicou a taxa paga pelo Brasil ao comprar a energia excedente paraguaia. Com isso, em 2018 o valor pago ao Paraguai ficou em 327 milhões de dólares. No entanto, no início da década passada, Itaipu passou a gerar aos dois países uma energia extra a 6 dólares por MWh, bem mais barata porque não incluía os custos do empréstimo. Em 2007, o governo Lula aceitou ceder ao Paraguai a preferência para a compra de toda essa energia extra. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o problema mais recente que gerou a tentativa de acordo em maio é que o Paraguai teria passado a manifestar desde 2018 a intenção de consumir um patamar de energia abaixo do que de fato estava consumindo, numa operação contábil que lhe permitiu comprar mais dessa energia extra barata do que seria possível. Segundo o jornal Folha de, isso gerou uma dívida do Paraguai que está em 50 milhões de dólares e deve subir para 130 milhões de dólares até o final do ano. O custo da energia cobrada do Paraguai é proporcional à energia que eles declaram que vão consumir. Quando eles declaram menos, é uma artimanha, afirma Cláudio Salles. Esse barulho gigantesco, em reação ao acordo, é porque há muita desinformação. O Tratado de Itaipu é excelente para os dois países, mas o mais beneficiado é o Paraguai, disse ainda. Do lado de lá do Rio Paraná, no entanto, a visão é outra. Segundo Fernando Mazzi, o acordo de maio gerou grande revolta na população por dois fatores. Há uma percepção de que as autoridades concordaram com um acordo desvantajoso em troca de benefícios pessoais, disse ele, reconhecendo, porém, que não há provas concretas disso. Além disso, afirma Mazzi, o acordo assinado em maio significaria que o Paraguai teria de abrir mão de parte da energia barata que tem direito a comprar de Itaipu. Questionado se não seria justo o Brasil reivindicar essa energia, respondeu, não é questão de justiça. Foi uma compensação pela ampliação da usina, com a aquisição de mais 2 turbinas, por interesse do Brasil, afirmou.